A comédia tem limite? Será? Todo Mundo em Pânico 6 estreia no dia 4 de junho. E esse filme, ele marca o retorno dos filmes de comédia satíricos que a gente costumava ter nos anos 2000. O filme traz o elenco original e também pretende resgatar o humor ácido que os filmes dos anos 2000 tinham. Em entrevista para Entertainment Weekly, o Marlon Wayans comentou que esse filme busca cancelar a cultura do cancelamento. E, bom, isso já é um pouco estranho de se ouvir para os dias atuais. Então, ao longo do tempo, alguns filmes como o Inatividade Paranormal, o Super-Heróis, o filme, As Branquelas, que são filmes que naturalmente fazem mais sucesso aqui no Brasil, porque nós somos os reis da comédia e da zoeira, esse tipo de filme faz mais sucesso aqui. Só que, ao longo do tempo, esse tipo de filme ele foi sendo colocado em suspeita. Isso porque, geralmente, esses filmes eles são um pouco mais ácidos, eles são um pouquinho mais complicados, como fazendo piadas com doenças, ou com pessoas idosas, ou com pessoas com alguma necessidade especial, enfim. Então, esse tipo de filme, ele foi sendo esquecido ou deixado de lado, ou eles não foram mais produzidos. E a comédia, ela acabou mudando de foco ao longo do tempo. E antes de mais nada, a gente precisa pensar sobre qual é a função do comediante e qual a função da comédia na sociedade. E quando a gente vai pesquisar um pouquinho sobre o nascimento ou sobre um pouco da vida da comédia, a gente vai encontrar um personagem que é muito conhecido, principalmente na Idade Média, que é o bufão. O bufão, ou no caso, o bobo da corte. Eu gosto de pensar que o bufão a gente pode trazer a imagem, por exemplo, do Loki. Isso porque o Loki, ou o Coringa, no caso do Heath Ledger, é aquele personagem que engana, é aquele personagem que quebra a regra, mas que o objetivo final disso é mostrar a verdade, é criar, de certa forma, um caos. Nesse caso, o bufão e o bobo da corte, eles agem de um modo diferente. Eles não vão quebrar ninguém na porrada, mas eles gostam de mostrar a verdade. Então, a função do bobo da corte é satirizar e fazer piadas com todo mundo. Com todo mundo, principalmente aqueles que estão no poder. Só que o que a gente precisa pensar é que o bobo da corte, ele não é um sábio disfarçado. O bobo, ele não é um filósofo. Ao longo do tempo, existem muitos personagens, né, que são bobos ou bufões, e na maioria dos casos, a ideia é trazer um bobo sábio ou um cara mais inteligente do que o rei. Só que essa não é a ideia, né? É importante dizer que ele não é um filósofo, ele não é um sábio totalmente. Então, isso é mais para o cinema. Mas é importante a gente pensar nisso para a gente chegar na nossa conclusão desse vídeo. A escritora Beatriz K. Otto, ela tem um livro de 2001 que o nome dele é Fools Are Everywhere, The Court Jester Around the World, que eu posso traduzir porque eu não encontrei aqui no Brasil, então eu posso traduzir como Tolos por Toda Parte, o Bobo da Corte, nos vários lugares do mundo.
E no primeiro capítulo, ela diz que o Bobo ele é um personagem muito difícil da gente colocar numa caixinha ou da gente buscar saber o que ele é de fato. Isso acontece tanto na quantidade de nomes que nós encontramos o Bobo da Corte, em várias línguas na Europa, porque, no caso, na Europa, a gente vai ter palavras que, traduzindo para cá, temos o palhaço, nós temos o bufão, nós temos o bobo da corte, mas também temos o malabarista, o contador de histórias, o trapaceiro, o patife. Então, por conta disso, a gente tem o que ela chama de Mercurial Man, ou como um homem mercurial. Isso se trata por conta da imprevisibilidade do próprio Bobo. Isso se deve também pelo fato do Mercúrio, né? Não o Mercúrio dos X-Men, mas um pouquinho, porque é uma certa velocidade no qual ele pode mudar de pensamento, ou o quão rápido ele pode fazer uma piada. Então, ela fala, por exemplo, sobre a Alemanha, que ainda que se tenha um termo preciso para nomear o Bobo, as qualidades do Bobo ainda são muito difíceis de serem colocados, identificados com clareza. E ela continua dizendo que esse Bobo da corte, ele tem o total direito de se sentar à mesa com o rei ou com o seu mestre e poder dizer absolutamente tudo o que tem na cabeça dele. Tudo que vier à mente dele, ele vai dizer. E que por conta disso, o Bobo ele é diferente dos músicos, ele é diferente dos atores, ele é diferente dos animadores, no sentido de produzir entretenimento e por se destacar na multidão. Bom, ela também comenta que na atualidade a gente não encontra mais o Bobo, não existe mais essa ideia de Bobo da corte. Pelo menos não da mesma maneira como a gente encontrava. O que a gente tem hoje são, por exemplo, os humoristas. A gente tem as pessoas que fazem o stand-up, né? Então, a gente encontra, na verdade, ramificações do Bobo da corte na atualidade. Bom, sobre isso, a gente pode recorrer a um filósofo russo chamado Mikhail Bakhtin, que ele vai falar justamente sobre a questão do riso. O Bakhtin, ele faleceu em 1975, mais ou menos, e ele vai falar sobre a questão do riso, sobre, por exemplo, como a comédia muda de acordo com a própria sociedade. Então, em alguns momentos da nossa história, rir, por exemplo, do poder, rir de uma determinada pessoa é permitido e é possível a gente fazer isso, porém, em algumas outras épocas, né, isso não é possível, isso não é permitido. E a gente pode pensar sobre como hoje a gente pode fazer piada com o presidente, a gente pode fazer piada com os políticos, a gente pode fazer piada com a igreja, e nada vai acontecer com a gente. Ao contrário, por exemplo, se a gente estivesse na época da ditadura militar, que se você fizesse esse tipo de piada, você ia desaparecer muito rapidamente. E o Bakhtin também, ele fala que a gente só pode fazer piada com as pessoas que estão na mesma linha que a gente. Então, a gente não pode fazer piada, por exemplo, com uma pessoa que está superior. A gente não tem o costume, por exemplo, de fazer piadas com o chefe, porque você sabe que ele tem o poder de te demitir. Mas o chefe, ele pode fazer piada contigo, ele pode fazer certos tipos de piada. Bom, hoje em dia temos o Ministério do Trabalho e tudo mais, mas existem esse tipo de piada, existem pessoas que acabam sendo colocadas nessas situações.
Mas você não pode fazer piada com o seu chefe, você não pode fazer piada com outras pessoas que estão superior a você economicamente, principalmente. Então, o que você faz? Você ri daquele que está no mesmo nível econômico que você. Você pode rir do seu amigo, você pode fazer piada para o seu amigo. Mas também você pode fazer com pessoas que estão em um nível abaixo de você. Então, quando o bobo ri do rei, quando o bobo faz piada do rei, ao mesmo tempo que ele se coloca no mesmo espaço, na mesma linha que o rei também se rebaixa por rir das piadas do bobo. Então, tem uma frase do Batkin, por exemplo, que é o seguinte: se as pessoas inferiores forem autorizadas a rir diante de seus superiores, ou se não puderem refrear o riso, pode-se dizer adeus a todos os respeitos devidos à hierarquia. Fazer as pessoas rirem-se do deus Apis é transformar o animal sagrado em um vulgar touro. Então, o que ele disse, basicamente? Se você está fazendo piada de uma pessoa que está superior a você, você reduz aquela pessoa ao mesmo nível hierárquico que você, ou até mesmo no nível inferior. Então, ele utiliza o Apis, que na cultura egípcia, o Apis ele é um touro sagrado que ele é visto como um deus da fertilidade. Se você ri do Apis, você tira essa coisa dele ser um deus e você transforma ele apenas em um touro, num touro comum. E é exatamente esse tipo de personagem que aparece em algumas peças do William Shakespeare. Então, a gente pode fazer uma divisão de 2 tipos de bobos da corte nas peças do Shakespeare. Um primeiro que a gente pode chamar ele de fool ou tolo, e que ele é apenas divertido e engraçado. Mas também tem o bobo jester, que ele é mais sério e também mais filosófico. E com isso ele é racional, ele é mais racional, e é exatamente esse tipo de bobo que aparece numa peça que é considerada uma das mais importantes também para William Shakespeare, que é o Rei Lear. Bom, na peça Rei Lear, por exemplo, a gente tem a história de um rei que ele já é idoso e ele decide dividir o reino que ele tem entre as 3 filhas. Só que ele vai fazer isso com uma condição: desde que elas declarem todo o amor que elas têm por ele para todo mundo ouvir. E, bom, a gente tem 3 filhas desse personagem, 2 delas são vilãs, e nós temos uma mais nova, que é a mocinha. Bom, acontece que essas 2 irmãs mais velhas, elas são falsas. E elas declaram, ainda que elas não amem esse rei, elas declaram todo o amor que elas têm por ele, e ele acredita e divide o reino para elas. Quando chega a vez da última irmã, da última filha dele, ela diz: olha, eu não posso declarar todo o meu amor que eu tenho por você. Por quê? Porque eu vou me casar e eu vou ter que amar o meu marido. E um dia eu vou ter filhos. E eu vou ter que amar esses meus filhos também. Então, o meu amor, por mais que eu ame você, ele vai ser dividido entre outras pessoas. E, bom, o rei ele fica extremamente chateado com isso e ele decide tirar essa filha do testamento e deixar o reino apenas para as 2 irmãs. Então, tem esse livro aqui, Teatro Completo do Shakespeare, que a Bárbara Heliodora, ela vai falar exatamente o seguinte: compreendida na devida amplitude de seu alcance, a tragédia Rei Lear continua a ser dolorosa. Porém, hoje em dia,
ninguém mais ousa afirmar que o sofrimento seja excessivo ou gratuito. O que Shakespeare faz em seus 5 atos é contar a terrível história de um rei de 80 anos que tem de aprender a ser um homem, na medida na qual o poeta o concebe. O processo do aprendizado é extraordinariamente doloroso e é em função dele que tem de ser compreendido, o bobo da tragédia. Mais do que a de ser engraçada, a função do personagem é a de servir de consciência de ler até que este, depois da crise na tempestade, passar a ter ele mesmo consciência de seus atos. Até então, o bobo não deixa, em momento algum, que o rei esqueça do engano que cometeu e de seu erro em relação à Cordélia, que é a filha mais velha, que é a filha mais nova, aliás. Todas as suas graças têm significado maior e são, em vias de regra, bastante cruéis para com o rei. Como Shakespeare não escreve um teatro realista, no momento em que o bobo deixa de ser necessário, já que Lear passa a ter consciência de seus atos, ele pura e simplesmente desaparece. Então, o bobo, nesse caso, ele vai servir de consciência para o rei. E a partir do momento em que esse rei ele consegue alcançar essa consciência, essa racionalidade, esse bobo desaparece. Então, terminada todas as minhas falas, a gente precisa voltar para o início. De quem devemos rir, então? Ou, melhor, de quem se deve fazer piadas? Talvez para aquilo que aponta o politicamente correto. Mas, afinal, o que é esse politicamente correto também? Bom, são um conjunto de normas e comportamentos criados justamente para evitar certos tipos de ofensa a grupos que são historicamente marginalizados, como, por exemplo, a população LGBT, os negros, as mulheres, as pessoas deficientes, enfim. Então, talvez, justamente para alguns comediantes, esses sejam os touros sagrados que se deve fazer piadas. Então, talvez a gente veja nisso uma máxima para dizer que, bom, a gente não deve levar tudo a sério. Então, fazer alguns tipos de piada, fazer piada, como, por exemplo, no Todo Mundo em Pânico, não tem problema. Não se tem um problema. Então, existe, por exemplo, a Tata Mendonça, que ela é uma deficiente visual que é comediante e faz piadas sobre a própria condição que ela tem. Inclusive, ela tem um projeto Cega na Comédia. Em contrapartida, existem algumas pessoas que vão dizer que fazer piadas com esse tipo de pessoa vai apenas deixar mais forte o estereótipo que a sociedade tem. Acho que é impossível a gente não falar, por exemplo, sobre o caso do Léo Lins. Se você procurar em alguns artigos, você pode encontrar uma coisa que é muito interessante. Bom, quando a gente está no teatro assistindo algum tipo de espetáculo, a gente precisa compreender que aquela pessoa que está ali no palco, ela representa um personagem. Por mais que ela utilize o próprio nome, a gente precisa compreender que ela tá fazendo um personagem. Então, levar esse tipo de conteúdo, levar esse tipo de piada para fora do espetáculo e reproduzir na sociedade, talvez seja um problema. Mas a gente precisa compreender que, sim, a pessoa que está ali, ela é um personagem, ela está interpretando um personagem. E talvez esse seja o grande problema também que a gente enfrenta na sociedade. E talvez por isso que filmes como As Branquelas ou Todo Mundo em Pânico causem tantos problemas ainda na sociedade, causem tantos conflitos, porque a gente quer rir, mas a gente tem medo de quem estamos rindo, de quem se deve fazer piadas e tudo mais. Porém, criticar o humor, ela também é uma participação social. Também é importante criticar o humor.
E, afinal de tudo, a gente deve lembrar que a comédia não está acima da sociedade, mas que a comédia faz parte da sociedade.